Olá pessoal, retornando, já falando sobre sujeitos do processo, já falamos sobre o juiz, sobre o Ministério Público, sobre o acusado e agora vamos falar sobre o defensor. O defensor é o advogado, é importante colocar que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício de sua profissão nos limites da lei. É exatamente isso que prevê o artigo 133 da Constituição Federal. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, poderá ser processado sem a presença de um defensor. Tá? A função do defensor é imprescindível, o acusado não pode ser processado sem que exista uma defesa técnica para esse réu, tá bom? Importante a gente dizer, a gente acabou de ver que o acusado tem direito à ampla defesa e contraditório. É importante a gente colocar aqui nesse momento o que seria o direito à ampla defesa, que possui caráter dúplice. O direito à ampla defesa possui tanto o direito à autodefesa, que é o direito do acusado de influir diretamente no convencimento do juiz por meio de seu interrogatório ou de comparecer a todos os atos do processo, né? A autodefesa é exercida pelo próprio acusado. E ela é disponível. Se o acusado quiser, por exemplo, ficar quieto, ou se ele falar que não quer comparecer no seu interrogatório, é um direito dele, ele não pode ser obrigado a comparecer ou a falar no seu interrogatório. Tá bom? E a autodefesa também compreende a defesa técnica, né? Então é a autodefesa feita pelo acusado e a defesa técnica exercida por um advogado habilitado. A defesa técnica ela é indisponível, ela é necessária, ela é imprescindível. Tanto que existe a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal que diz que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo do réu. Então, se não houver defesa técnica, o processo tem um vício de nulidade absoluta. Se houver uma defesa, mas essa defesa não foi realizada de forma tão boa, de forma tão produtiva, para que o processo seja anulado, é preciso que se demonstre que o réu teve prejuízo com essa defesa técnica, tá bom? O que seria então a nomenclatura de defensor? Qual a diferença entre defensor constituído e defensor dativo? Defensor constituído é aquele que é feito, ou o procurador, é o advogado que foi investido por procuração pela parte, ou indicado por essa no momento do seu interrogatório. É o advogado, em regra, que é contratado pela pessoa e existe uma procuração nos autos firmada pelo acusado, ou o acusado pode, no seu interrogatório, na própria audiência, falar: juiz, esse daqui é o meu advogado, e constitui no termo de audiência o advogado. E existe também o defensor dativo, que é o advogado nomeado pelo juiz. Quando o acusado não traz advogado para o processo, ou se ele não tem condições de pagar um advogado, o juiz nomeia um advogado para esse acusado, e aí esse defensor dativo irá defendê-lo durante o curso do processo. É importante dizer também que, caso o réu fale que ele não tem condição de pagar advogado, mas depois, ou ele tem condição, ou depois ele consegue essa condição de pagar advogado, aí ele vai pagar, o juiz vai arbitrar o valor dos honorários e ele vai pagar um determinado valor, tá bom? Ainda em relação ao defensor dativo, se o juiz nomeia um defensor para o acusado, mas no decorrer do feito, o réu ele entende por bem que ele quer nomear um advogado da sua confiança, não há problema nenhum. Aí o advogado pega o processo do estado onde ele está, e aí o defensor, agora dessa vez não mais ativo, mas constituído, segue no processo. Também com relação ao defensor dativo, havendo mais de um réu
no processo, é recomendável que o juiz nomeie defensores dativos distintos para cada um dos réus, porque existe a possibilidade de teses conflitantes. Por exemplo, um dos réus pode falar que ele não estava presente, e o outro falar que, na verdade, por exemplo, tem o João e o José fala que não foi ele que fez o roubo, e o João fala, não fui eu, mas foi o José. Então, assim, como que um único advogado pode defender o João e o José, sendo que eles possuem teses conflitantes, inclusive um deles acusa o outro, né? Então, justamente por isso, é recomendável que o juiz nomeie 2 advogados ou nomeie um advogado para cada acusado existente nos autos, tá bom? O não comparecimento do defensor, do advogado, por motivo justificável, ensejará o adiamento da audiência. O justo motivo deverá ser demonstrado até o início da audiência, sob pena do ato ser realizado com o que a gente chama de defensor ad hoc, que é um defensor substituto para aquele ato só. Por exemplo, tem uma audiência para ouvir 2 testemunhas. Se o defensor não comparece nessa audiência e não apresenta um motivo justificado, o juiz pode nomear um advogado só para realizar aquela audiência, né? O que a gente chama de defensor ad hoc, só para aquele ato, tá bom? O defensor que renunciar ao mandato deverá prosseguir no feito durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia ao acusado. O advogado que não quiser mais patrocinar os interesses de um determinado de um acusado, né, do seu cliente, ele deverá notificar o acusado e ficará vinculado nos próximos 10 dias a defendê-lo. E é importante também que o acusado ele junte aos autos a ciência inequívoca de que o advogado notificou e deu ciência ao acusado que ele não mais permaneceria no feito, tá bom? Passando agora então para o assistente, né, o assistente de acusação. É a posição processual ocupada pelo ofendido ou por alguém a ele relacionado quando não é o autor da ação penal, ingressando no processo com a finalidade de auxiliar o Ministério Público. É importante a gente dizer aqui que o assistente de acusação, então, portanto, ele só atua na ação penal pública, porque na ação penal privada ele é o próprio querelante, ele é o autor da ação, então ele não é o assistente. O ofendido só pode atuar como assistente, portanto, na ação penal pública, tá bom, pessoal? E qual é a natureza do assistente? Na doutrina aqui diverge e de forma bastante significativa, existindo várias correntes. A primeira corrente equipara o assistente à parte, atuando como se ele fosse um querelante. A segunda parte da doutrina diz que o assistente seria um mero auxiliar do MP. A terceira corrente diz que o assistente seria um substituto processual, pois por vezes atuaria na defesa de direito alheio. A quarta corrente diz que o assistente seria uma parte adesiva, uma vez que intervindo juntamente com o MP daria origem ao litisconsórcio ativo. E a última corrente diz que o assistente seria considerado como parte contingente, pois haveria processo mesmo que ninguém se habilite, pois haverá processo, né, mesmo que ninguém se habilite como assistente. Como se dá a admissão do assistente? O assistente poderá ser admitido durante toda a fase da ação penal, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da sentença. Então, importante a gente dizer aqui que o assistente não atua na fase de inquérito policial. O assistente só atua durante a fase de ação judicial, durante a fase da ação penal. Durante a fase de inquérito policial, não pode intervir o assistente. Nos processos de competência do júri, o ingresso do assistente será requerido com antecedência de pelo menos 5 dias do julgamento em plenário. E o assistente receberá a causa, o assistente sempre receberá a causa no estádio que se encontrar. O assistente entrou na fase de interrogatório, ele vai do interrogatório para frente. Eu queria que fossem ouvidas outras testemunhas, não. O assistente só pode, ele pega o processo da onde o processo está, não pode voltar ao processo só porque o assistente entrou no caso, tá bom, pessoal? E quem pode ser assistente? A vítima
ou seu representante, ou no caso de um homicídio, por exemplo, onde não tem mais vítima, o seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal. Entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, destinado à defesa do direito do consumidor. É uma hipótese específica, prevista no artigo 80 da Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor. E outra hipótese específica, a comissão de valores mobiliários nos crimes contra o sistema financeiro, conforme previsão no artigo 26, parágrafo único da Lei 7.492 de 86. O MP será ouvido previamente acerca do ingresso do assistente, e o despacho que admite ou inadmite o assistente é irrecorrível. O Corréu, no mesmo processo, não pode intervir como assistente de acusação. Por exemplo, num crime de lesões corporais recíprocas, onde se processa o João e o José, que se agrediram mutuamente, o José não pode entrar como assistente de acusação para tentar a condenação do João, tá bom? Então, nesses casos, não se admite a intervenção do assistente. Qual é a função do assistente? Parte da doutrina defende que o assistente funciona como auxiliar da acusação, quanto à aplicação da lei e condenação do agente. Outra parte defende que o assistente atua como simples informante, juntando provas e requerendo diligências. Para outros, o assistente defende um interesse de ordem patrimonial, com vista à indenização do dano numa ação civil ex delito. E a quarta corrente pega duas correntes que a gente já mencionou, que fala que o assistente desempenha dupla função, ou seja, auxiliar o Ministério Público numa condenação justa e buscar uma indenização civil. Quais são os atos que o assistente pode praticar? O assistente pode propor meios de prova, por exemplo, arrolar testemunhas, requerer perícia, pode requerer perguntas às testemunhas e ao réu, pode aditar as alegações do MP, pode participar dos debates orais e pode arrazoar recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio, né? Nesse sentido, tem a súmula 448 do STF que diz que o prazo para o assistente recorrer supletivamente começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público. A doutrina diverge acerca da possibilidade do assistente recorrer da sentença condenatória. Tá, isso depende da corrente que a gente vai adotar. Se a gente adotar a corrente que o assistente busca uma justa condenação, ele pode recorrer da sentença. Se a gente defender a corrente que o assistente busca apenas um título executivo para o ajuizamento de uma indenização, aí nesse caso ele não pode recorrer da sentença condenatória porque ele já tem o título executivo, tá bom? Passando para os últimos órgãos, para os últimos sujeitos, são órgãos auxiliares da Justiça, que são os funcionários públicos que praticam atos essenciais ao desenvolvimento do processo e têm por função auxiliar o juiz. Por exemplo, o escrivão, o escrevente, o distribuidor, o oficial de justiça, o contador, o partidor. Os atos que esses auxiliares da Justiça praticam gozam de fé pública e, portanto, presumem-se verdadeiros até prova em contrária. Os peritos buscam prestar assistência técnica ao juiz, elucidando questões que exigem conhecimento especializado, por exemplo, um conhecimento de engenharia, um conhecimento de medicina. Eles elaboram laudos técnicos que devem ser concluídos em regra no prazo de 10 dias e, no caso de exame de sanidade mental, de 45 dias. Os peritos podem ser oficiais, que são funcionários públicos, cuja função principal é servir de perito, ou particulares, que são pessoas que não são funcionários públicos e são chamadas a colaborar com o processo judicial. E por último, os intérpretes, que são aqueles designados para traduzir documentos de língua estrangeira para o português ou permitir a comunicação, em audiência entre o juiz e uma pessoa que não fale o vernáculo ou não consiga se expressar com o conhecimento do juiz, por exemplo, o surdo-mudo. Tá bom, pessoal, esses eram os principais tópicos que a gente daria na aula de hoje, de forma bem sucinta, bem rápida, para a gente conseguir colocar tudo para vocês. Espero que estejam bem aí, se prevenindo na medida do possível e esperamos retornar em breve, tá bom? Um grande abraço, pessoal, até a próxima.